de vos transmitir alguma, aliás, boa parte das nossas referências e das nossas, nosso conhecimento a propósito das disciplinas de visualização de informação. A Masterclass vai durar 6 horas, divididas em blocos de 2, e tentamos dividir isto em fatias conceptuais pelas 3 sessões. Nesta primeira vamos estar longe ainda do universo dos computadores, vamos à história e a outras disciplinas perceber o que é isto da visualização da informação e também o que é que não é, como é que se processa e ir bem atrás na história, desde a época medieval até meados do século XX, para contextualizar os mecanismos e as lógicas de visualizar a informação e de representar a informação de uma forma visual. Vamos cruzar especialmente com as áreas de design, que é o nosso background. Todos os anos eles elaboram censos do nível de abertura de cada país a nível mundial. E o que nos pediram para fazer em 2014 e agora outra vez em 2015 foi olhar para o conjunto de datasets que eles analisam e tentar extrair informação que fosse relevante para mostrar qual é que é a importância de existirem dados abertos e dos governos partilharem informação pública que reúnem e que depois pode ser usada para construir outras coisas. Estar disponibilizada com uma licença que permita a sua reutilização ou não estar disponibilizada de todo. Então, temos a imagem de um iceberg em que mostramos que apenas um pedacinho minúsculo desta informação inteira é que é disponibilizada pelos governos, mas existe uma parte enorme que nem sabemos muito bem os contornos, que não é publicada nem é disponibilizada ao público. Outro dos trabalhos de infografia que fizemos acerca do censo deste censo foi uma imagem que conseguisse explicar quais são as diferenças. O censo analisa 13 datasets diferentes, que vão desde a qualidade do ar aos gastos das administrações públicas, linhas de transporte, etc. E então, uma das coisas que a Open Knowledge gostava de explicar é qual é a diferença entre disponibilizar o dataset do orçamento e o dataset dos gastos. Uma das primeiras verdades que temos de assumir na visualização é, quando falamos de visualização de informação, não há nenhuma premissa que nos diga que é verdade ou que é objetivo. Isto pode parecer um pouco redundante, mas é algo muito necessário. Simplesmente porque algo surge como uma infografia ou uma visualização, um gráfico de barras, surge com cores ou umas escalas, não quer dizer necessariamente que seja verdade, objetivo ou claro. Visualização de informação é apenas o ato de reproduzir um dado ou vários dados e existem várias formas como isso pode ser eficaz ou até como pode ser perigoso. Às vezes, sem dúvida, é melhor não visualizar se o resultado for algo que nos possa equivocar ou desviar dos objetivos. Quando falamos de uma agregação de dados, aí também usamos termos intercambiados. Às vezes falamos de datasets, conjuntos de dados, bases de dados. Vamos também, se calhar na terceira sessão, distinguir um pouco melhor entre esses temas, mas o que interessa, então, dados. Quando falamos de dados, estamos a falar de unidades discretas de informação que agregamos, então, em conjuntos de dados. O nosso rendimento, o que é que vai para cada parte do Estado, do orçamento. Há aqui várias coisas a retermos. E porque é que isto é útil? Primeiro, o objetivo disto, e o primeiro que realmente consideramos ser bem cumprido é, ao visualizar, isto torna-se um pouco menos opaco para nós. Conseguimos determinar imediatamente coisas que, ao olhar para uma tabela, não seriam de todo evidentes. E isto é extremamente importante sabermos. Visualmente conseguimos analisar muito mais do que se estivermos perante informação em formato textual ou numérico. E isso é uma premissa extremamente forte que faz com que a visualização de informação agora se torne tão mais oportuna. Vou mostrar alguns dos trabalhos que fazemos para terem uma ideia, porque o trabalho vai desde coisas mais estáticas, como as infografias em imagem, que depois possam ser para partilhar em redes sociais ou para imprimir, a coisas interativas, aplicações ou histórias jornalísticas que têm os dados como a componente principal.
A primeira parte da investigação dos Migrant Files focava-se sobretudo nas mortes na zona de fronteira, sempre que havia imigrantes ilegais que tentavam entrar na Europa. E a investigação continuou em 2015 com uma vertente diferente, desta vez focada no dinheiro. O dinheiro que está envolvido na patrulha das fronteiras na Europa, o dinheiro que é investido para fazer a proteção das fronteiras e mesmo para repatriar os imigrantes que eventualmente chegam cá. Se formos a decompor o próprio termo, ver informação, partimos do princípio então que a informação não é algo à partida visível e que precisa de um processo para se tornar visível e se tornar tangível. Todos os anos eles elaboram censos do nível de abertura de cada país a nível mundial. E o que nos pediram para fazer em 2014 e agora outra vez em 2015 foi olhar para o conjunto de datasets que eles analisam e tentar extrair informação que fosse relevante para mostrar qual é que é a importância de existirem dados abertos e dos governos partilharem informação pública que reúnem e que depois pode ser usada para construir outras coisas. Há o aspecto de layout, ou seja, temos de começar pelo título, pela informação geral e chegar ao específico, e temos princípios de design, mas também temos a questão editorial, que é o que é que está a ser dito, para ser então percorrido. Adianta pouco, então, se não temos uma mensagem clara ou se não temos um propósito, torna-se um pouco estéril a atividade da visualização e da infografia. Como esta ideia da encriptação de e-mail com as chaves públicas, a chave privada. Não sei se usaram estes termos, são familiares, se não usaram, são assim coisas que não são muito compreensíveis, mas o que acontece é que quando os e-mails são trocados e não têm qualquer tipo de encriptação, é possível ler esses e-mails, se se quiser. E que é fortíssimo. Bom, primeiro o exemplo do uso da animação para conseguir representar a dimensão temporal. O aspecto orgânico lá está a Revolução Portuguesa e a descolonização e como conseguimos ver esse género de eventos de uma forma muito solta, muito informal, mas extremamente informativa e que é extremamente gratificante até perceber o que é que acontece, o que está a acontecer, ver assim os países a fugir, a libertar-se das grandes bolas. Há aqui uma metáfora gráfica. Isto é um exemplo da doutrina do Tufte, de incluir a informação e a visualização no texto, também bastante experimental, bastante design e, convenhamos, um bocadinho difícil de ler. No entanto, não deixamos de achar que, mesmo em casos se calhar menos práticos da visualização, ou seja, em que não estão a transmissão de informação não é tão eficaz ou sequer o primeiro propósito, mas são um estudo com extremo bom gosto. Este, por exemplo, é uma visualização dos diplomatas e das multas de estacionamento por parte dos diplomatas em Nova Iorque junto às Nações Unidas, por causa da imunidade diplomática. São multas que depois ficam perdidas. E eles fazem uma série de visualizações. Esta será uma das mais abstratas e menos legíveis, não é? Aqui não dá para ver muito bem, mas se virem depois mais imagens no site, como nós fazemos a ligação, é possível ver as zonas da cidade onde há mais multas. E por acaso é bastante eficaz na maneira como eles condensam imensa informação, tudo numa única imagem. E valem especialmente a pena pelas formas bastante pouco usuais que eles encontram de representar a informação. Isso com uma sofisticação gráfica que nos dá mesmo como referência. Este, por exemplo, é um bom exemplo de uma distribuição mais informal e de uma representação mais informal, por exemplo, das populações de cidades, que não são gráficos, são simples pontos colocados, não de uma forma tão informal, mas que dá outro aspecto mais orgânico, mais humano. Depois mesmo nos formatos mais convencionais, eles próprios, por exemplo, esta volta que dão ao gráfico circular para o tornar um gráfico quadrado,
E simplesmente os pequenos toques, pequenas formas como a própria tipografia, algo que vale a pena é ver como eles manipulam o texto e como o encaixam de uma forma micromilimétrica quase para ficar direitinho. Era um projeto com uma regra muito definida. A cada semana vão trocar, cada uma envia um postal para a outra a visualizar um pormenor como a música que ouviram, os momentos em que estiveram sozinhos, com quantos amigos é que falaram, que palavras é que utilizam principalmente, e encontrar formas de visualizar isso, mas sempre à mão. Ou seja, temos sempre num postal, na face do postal, a visualização propriamente dita e depois por trás, neste caso este é o que vai explicar a seguir, a visualização, por exemplo, da música que a Georgia Lupi esteve a ouvir na semana 41 e que depois obtém as instruções. É especialmente precioso este projeto porque é daqueles que nos tira e que mostra que a visualização tem bastante mais do que os computadores e um certo género de estética mais digital para nos trazer de volta a uma representação extremamente humana e pessoal e quase íntima do que é isto da informação e da sua representação visual. Este projeto terminou agora, percorreu o ano de 2015 e vai ser agora editado pela Penguin. Obtiveram para aí a notícia, apareceu no site deles para aí há uma semana. Ganharam uma série de prémios de Sim. visualização. O estúdio Accurat também. Já é o estúdio em que a Georgia Lupi é diretora de design e faz uma série de visualizações bem mais convencionais, mas não por isso menos impressionantes ou menos informativas. Por exemplo, tem uma extremamente complexa, uma escala bastante grande sobre a vida de pintores, neste caso é a timeline da vida do Picasso, com todos os pormenores, desde as suas correntes, os seus relacionamentos, as suas fases, os sítios onde esteve. E depois outras visualizações mais voltadas para o editorial, para o impresso, mas também sempre com um grau de refinamento visual que importa, pelo menos, tomar como referência. Mas eles procuram explorar, sobretudo, formas complexas de visualizar, como, por exemplo, gráficos mais complicados com várias variáveis, para ver a grossura, que são experiências gráficas extremamente úteis e interessantes. No entanto, às vezes serão talvez um pouco vulneráveis à crítica de que o aspecto visual ganha à relevância da informação. Atenção também que muito do que vamos encontrar no trabalho de Density Design, sendo que é um estúdio que na prática é um centro de investigação dentro do Politécnico de Milão, principalmente o que encontramos no site vão ser trabalhos de estudantes, não por isso menos valiosos, obviamente, mas uma das críticas que poderíamos apontar, neste caso, há uma preocupação muito, muito forte com o aspecto gráfico e é uma imagem linda. Eu gosto mesmo desta imagem, mas como representação de informação, porque tem a ver com a contagem da população e com a sua distribuição por faixas etárias, ou seja, a chave desta informação está na grossura de cada linha, mas com elas assim entrançadas complica-nos bastante a leitura. Também é interessante porque eles tentam sempre incluir muita informação na mesma imagem, que é uma coisa que nós vamos falar depois mais à frente, essa ideia de quando temos muitos dados, tentar representar esses dados todos na mesma imagem ou na mesma visualização e que isso às vezes pode nem sempre ser a melhor abordagem. Eles defendem que a visualização deve refletir os dados, deve ser uma coisa sobretudo focada em transmitir informação, em fazer-nos perceber ou ajudar-nos a perceber padrões que não conseguiríamos de outra forma. E o McCandless, além disso, fala muito da parte gráfica e estética e valoriza essa dimensão, se calhar de uma forma que não agrada a muitos. Sim, é muito criticado de vez em quando. Existe uma polémica com Stephen Few, que era uma das referências teóricas que falamos no início, sobre o que é a visualização, e a crítica, que aliás até foi uma discussão online entre ele e o Alberto Cairo, que é extremamente interessante, vale a pena ver no blog, porque depois eles discutem nos comentários, porque
o Alberto Cairo ia convidar o David McCandless para dar uma... Foi ao contrário. Foi ao contrário? O Stephen Few? O McCandless convidou o Alberto Cairo para fazer uma apresentação na escola onde ele ensina. E o Alberto Cairo aceitou participar nessa apresentação. E o Stephen Few escreveu um post a dizer como estava impressionadíssimo e achava terrível o Alberto Cairo ir dar essa apresentação porque isso validaria ou valida a posição do McCandless em relação à visualização, ou seja, esta ideia de que a parte estética é uma das dimensões fundamentais. Por exemplo, este Gender Pay Gap era um exemplo que nos saltou à vista também, porque é interessantíssimo, porque podem ver que os pontos roxos são mulheres, os pontos verdes são os homens, e isto diz respeito à diferença salarial em várias profissões nos Estados Unidos. E, por exemplo, um dado visual que falta, e que faz mesmo falta neste gráfico, e que é assim um bocado incompreensível, primeiro porque é que não está aqui, é, por exemplo, as raras instâncias, como aqui, em que, de facto, as mulheres recebem mais do que os homens nesta profissão. Bom, primeiro é difícil perceber qual é que é, pelo eixo horizontal, porque não temos nenhuma linha. E, por outro lado, não está destacado. Ou seja, para nós descobrirmos aqui quais é que são aquelas em que as mulheres ganham, temos de estar assim a ver cada um. É, sim, sim, não, sim. E temos de ter trabalho. Em defesa do McCandless também, este gráfico está integrado num artigo maior com vários outros gráficos em que esta informação é contextualizada. Por isso, não é obrigatório, por exemplo, aqui não é necessariamente um crime ou um grande problema estas lacunas, porque depois isto está contextualizado no texto e no artigo. Não é necessário a visualização estar-nos a dizer tudo, desde que possamos suportar essas lacunas com texto, outras visualizações ou outros recursos contextuais. Esta é outra visualização dos nomes hipster, os nomes dos cafés hipster de Londres. E neste caso é uma taxonomia dos tipos de nomes, por exemplo, os nomes relacionados com a produção de café, os nomes que podiam ser nomes de bandas, nomes vitorianos e nomes associados à natureza. Este tipo de visualização mais autorreferencial, mais fofa do que pragmática, também é uma coisa que não nos podemos esquecer, que é algo mais que válido. Depois este também fez as rondas, embora também facilmente criticável por simplificar imenso esta ideia de esquerda e direita, a ideia de esquerda e direita no governo, embora também há o mérito dele. Isto reflete a esquerda e a direita nos Estados Unidos, ele depois fez outro para refletir as divisões entre esquerda e direita no mundo. Apesar das críticas todas que podemos apontar ao McCandless, há de facto um critério extremamente pertinente e diferente nas suas visualizações e nas infografias que constrói. E este é um exemplo das maiores fugas de dados, ou seja, data breaches, ou seja, situações em que empresas, por exemplo, têm uma base de dados com dados pessoais ou informações dos seus utilizadores e que foram perdidos ou roubados ou adquiridos de outra forma. E também esta graficamente consegue conter uma quantidade enorme de informação e muito pouco divulgada até, este conjunto, por isso, com todas as críticas, o McCandless às vezes faz coisas, na maior parte das vezes, faz coisas extremamente precisas. O Visualizing Palestine é um esforço que foi começado com a ideia de tentar explicar como é que é a situação na Palestina. O projeto vem de um esforço, de uma iniciativa chamada Visualizing Impact, que é uma organização sem fins lucrativos, mas que investiga várias situações relacionadas com desigualdades no mundo, situações humanitárias, e uma das suas divisões então foi a Visualizing Palestine. A área de Israel como preto já é uma escolha editorial
nada aleatória e que reflete uma posição por parte dos criadores destas visualizações. E encontramos lá vários usos, e até mesmo bastante interessantes, mas que, além de servir o propósito de visualização, são usadas visualizações, mas têm um caráter panfletário, não o digo com qualquer caráter pejorativo, mas uma ideia de quase propaganda, de transmitir uma linha e uma mensagem, e que evidencia o facto de que a visualização de fato serve para complementar uma mensagem, não existe por si só isolada de qualquer contexto. Estes serão os exemplos mais óbvios, não é? Também... Linhas temporais, sim, como já vimos, com várias dimensões, desde o número das mortes causadas, como em baixo temos ali os eventos que podemos registar, e em cima as incursões do exército israelita. E essa ideia de que às vezes as notícias todas que lemos acerca da situação neste país não chegam para nos dar uma perspectiva sobre o que é que está a acontecer e quais são as dificuldades e qual foi a história. Mike Bostock, este provavelmente é um dos nossos preferidos, dos nossos designers mais de referência, não só porque, bom, não é designer, é conhecido por ser autor de uma das ferramentas de visualização mais poderosas, se não a mais poderosa neste momento, que se chama D3, que nós usamos extensivamente no nosso trabalho quando precisamos de criar qualquer género de visualização interativa no browser. Ele não só é o autor, como tem... como é o autor, faz coisas assim absolutamente mirabolantes com essa ferramenta, porque ele é que fez a ferramenta. E é assim das mais importantes e interessantes. Mais à frente vamos falar disso. E depois tem um bom gosto também, novamente, e um critério gráfico que custa e que até mete alguma raiva. Porque, por exemplo, tem esta peça de visualização do New York Times sobre a New York Fashion Week. E como é que ela é apresentada praticamente, exatamente com esta ideia de arquitetura de informação. As fotografias das várias peças são cortadas em tiras que tornam isto quase escalas de cores, que nos permitem analisar os tons imediatamente que cada produtor, cada fila, por exemplo, Marc Jacobs, Calvin Klein, Ralph Lauren, e que podemos ver imediatamente. Podemos não perceber nada de moda, mas estamos a perceber logo ali as tendências. Bom, bem melhor. Mas o site, então, vale ainda mais a pena quando o abrirem no vosso browser e passarem o rato, porque eles depois abre-se para vos deixar ver a peça pela qual estou a passar o rato. É assim qualquer coisa, esta visualização, por tornar um tema que para alguns pode até nem dizer grande coisa, e depois de repente começamos a perceber que ali há uma riqueza muito maior. Se calhar pelo menos a mim, ensinou uma série de coisas sobre a moda. Depois o facto deles trabalharem com imagens, que também é uma coisa que não é muito comum, fotografia mesmo, em vez de ícones ou só cor plana, mas a partir dessas imagens conseguir retirar um bocado daquele caráter mais representativo da fotografia e conseguimos ver só esta ideia quase de pequenos pixels de cor e, ao mesmo tempo, mais uma vez, concentrar uma grande quantidade de informação numa área bastante pequena e permitir-nos fazer comparações e encontrar padrões. Era um bocado complicado, mas nós teríamos gostado imenso de entrar mesmo numa parte prática de fazer alguns exercícios, explicar como usar as ferramentas, demonstrar o uso ou mesmo para as pessoas a trabalhar com o software que indicamos para ver o que é que podemos realmente fazer, mas era muito pouco tempo e então acho que esta ideia de começar por uma introdução ao que é que está na origem da visualização, quais são as preocupações, também é uma parte importante e que faz sentido antes de passar à prática. Este Masterclass tem como objetivo familiarizar um público amplo, o mais amplo possível, até com a disciplina da visualização de informação e de como ela pode complementar diversos contextos e diversas práticas individuais, desde o meio científico, académico, até ao meio empresarial. É uma disciplina com uma utilidade transversal, não é uma disciplina nova, mas ganhou uma relevância imensa
imensa nos últimos anos, graças ao enfoque que tem havido nos dados e no papel das fontes de dados e da informação hoje em dia. E por isso o ênfase desta Masterclass foi exatamente dotar os participantes das bases para compreender como é que esta área lhes pode ser útil nas suas práticas. O MIL, como centro de competências na área, um centro recém-criado na área dos novos meios, pretende precisamente articular iniciativas que, considerando a escala da Universidade do Porto, densa, que também ela se assume em diferentes polos, pretende precisamente articular diferentes iniciativas, pretende articulá-las, não é? E, portanto, este tipo de eventos acabam por constituir-se também, para além da questão formativa, no caso relacionado com a área de visualização de informação, também acabam por se constituir como meios para se assumirem aqui comunidades nesta área interessadas em diferentes temas. E também é uma forma de, no fundo, identificarmos quem são essas pessoas, onde é que elas estão. Ficamos muito admirados, aliás, com esta sessão, pela quantidade de pessoas, por exemplo, que ocorreram da Faculdade de Medicina, por exemplo, algo que eu não previa. E, portanto, identificar quem são estas pessoas, onde estão, e também motivar, potenciar também sinergias entre elas, servindo aqui o MIL como charneira para projetos e motivações que se possam articular. Há algumas experiências bastante interessantes. Nós ouvimos uma vez uma comunicação pela Raquel Albuquerque, que estava a trabalhar com o SAP Labs, com esta ideia de fazer jornalismo com base em dados. Infelizmente, muitas das peças que foram produzidas já não estão online, já não as conseguimos encontrar para mostrar, mas sabemos e conhecemos alguns exemplos que mostram que existe essa consciência. O problema não tem tanto a ver com a consciência, mas mais com a falta de recursos, queremos nós, com o tempo e talvez o financiamento necessário para conseguir impulsionar um novo tipo de história e de representação de informação, tanto nas versões impressas como nas versões online dos jornais. O contexto português está realmente bastante atrasado. As causas são muitas. Isto é, não é que as pessoas não saibam que a tendência é essa, nomeadamente basta olhar para o que o New York Times está a fazer, para o The Guardian. Agora estamos a falar deste contexto, não é, específico da comunicação social, mas tem a ver com uma questão geracional também, e financeira, por outro lado. A visualização é um mecanismo necessário para a compreensão efetiva desses dados, e é um dos nossos argumentos essenciais nesta Masterclass, é que os dados de facto são úteis, mas a visualização torna-os ainda mais perceptíveis, permite-nos encontrar padrões que não estavam lá, permite-nos estimar e também aproximá-los de um público mais amplo, para quem uma folha Excel não terá certamente o mesmo impacto do que um gráfico que mostra um padrão que queríamos evidenciar.